A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao programa Organização e Método. Se você acompanhou o programa anterior, já sabe que nós estamos aqui com o pastor Gerson Belucci. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, professora Fernanda. Com minha amiga Késia. Paz do Senhor, Fernanda. Paz do Senhor, pastor, irmãos. Paz do Senhor aos irmãos também. E nós queremos que você compartilhe esses episódios com aqueles que nos assistem, com aqueles que necessitam desta palavra, destes conselhos e ensinos que o pastor tem trago para nós e para as nossas famílias. Lembra, no episódio anterior, nós conversamos sobre o processo de conversão, sobre a constituição da família e como esse projeto do Senhor é tão importante para as nossas vidas. Também conversamos um pouquinho sobre a vida profissional e hoje nós vamos começar por isso. Pastor, conta um pouquinho para nós sobre a escolha profissional. O senhor falou um pouquinho de orientar os jovens sempre terem uma posição definida no Senhor para todas as escolhas, né? Seja a constituição da família, seja a escolha da vida profissional. Qual a profissão do senhor? Qual a área de atuação? Muito bem. Bom, vamos voltar no tempo, né? Na minha época, nós tínhamos três áreas de formação que os jovens mais se dedicavam. Na área de exatas, seria engenharia, a área tecnológica, ou na área de humanas, seria mais direito, ou na área, né, da medicina. Então, eu não tinha vocação para medicina, nem para direito, eu acabei optando para a área tecnológica. Então, eu fiz a minha formação básica na área tecnológica e eu trabalhei durante 14 a 16 anos em empresas, indústrias na área de engenharia. E durante o exercício da minha profissão, eu percebi que a minha área técnica foi importante para a minha formação, mas eu gostava mais de lidar com gente. Então, eu fui despertado a fazer um complemento no meu curso e na área administrativa. Então, eu me formei na área de gestão administrativa, né, como administrador de empresa, e depois fiz complemento em cursos de pós-graduação, um MBA na área de gestão empresarial, aqui no Brasil, e depois eu fui para os Estados Unidos e fiz um complemento nesse mesmo curso, mas um módulo internacional. Então essa formação na área de gestão de pessoas sempre me atraiu muito. Agora, entre os dois cursos, o que aconteceu é que eu me converti e fui estudar a Bíblia no Instituto Bíblico. E aí eu fiz uma formação na área de teologia, né? Isso me ajudou muito porque não foi aquele curso que focou em teologia, em filosofia, e sim na parte bíblica, né? E depois eu descobri que a irmã Sara e o pastor Dodge estudaram, né? O pastor Dodge dava aula e a irmã Sara estudou no mesmo instituto que eu estudei, só que em outra época ela estudou no Rio de Janeiro e eu estudei em São Paulo. E a minha esposa Ruth também fez um curso lá comigo, começou um curso, depois eu continuei. E ela ficou grávida e teve que parar, mas ficou grávida da minha filha Sara. E essa é a minha formação acadêmica. Então o senhor foi construindo diferentes lugares, né, pastor? É importante ressaltar a respeito disso, porque, como o senhor disse, olha só, o senhor foi escolhendo a sua profissão, o seu curso de graduação, mais por eliminação do que o senhor sabia que não queria fazer, do que pela certeza do que gostaria de fazer. Então, às vezes a gente sabe o que a gente não quer mais do que o que a gente quer, não é isso? E à medida que o senhor foi trabalhando, outros caminhos profissionais foram sendo construídos que te ajudaram a buscar o MBA. Isso é muito importante porque os nossos jovens, às vezes, no início, no curso da graduação, parecem que naquele curso vão definir toda a sua vida profissional. E pelo que o senhor já nos conta, não é bem assim, não é, pastor?
Então, conhecer a parte operacional foi importante para depois ter uma outra experiência em nível de gestão? Muito importante essa sua colocação, porque às vezes o jovem fica tão preocupado na primeira escolha de graduação e se esquece que hoje em dia só a graduação não é suficiente para uma carreira profissional. Já na minha época não era, né? Hoje em dia, além da pós-graduação, muitos fazem a opção de um mestrado ou profissional, ou um mestrado estrito sensu, e aí continuam, né, dentro da área acadêmica, num doutorado, num pós-doc, etc. Mas eu queria pontuar isso que a professora Kézia falou, porque o primeiro passo é importante, mas não é totalmente importante, né? É decisivo, né? Não é decisivo. Não é decisivo, é só um primeiro passo. E eu senti isso durante a minha carreira. A área dentro da engenharia foi importante? Foi. Deus usou isso até na carreira como pastor e foi muito importante, né, na minha vida como pastor. Mas eu percebi que precisava de uma pós-graduação na área de gestão, que é a minha vocação. Então, os jovens, e aí eu digo para os jovens, né, não parem somente na graduação. Vocês têm que ampliar o leque e pensar que hoje o mundo está tão concorrido que precisa, né, da pós-graduação, dos idiomas, estudo de idiomas, que é uma coisa fundamental. Quantos idiomas o senhor fala, pastor? Não, olha, eu sou ruim de idioma. Nós estamos falando português, assim, já com dificuldades. Então, se o senhor falar mais um, a gente já está feliz. Não, o português eu falo com essa dificuldade que vocês estão vendo. De vez em quando confundo as coisas devido a ter morado 7 anos nos Estados Unidos e agora 2 anos em Portugal, né? E o nosso contato na América Latina, depois a gente vai abordar isso, se tivermos oportunidade, eu aprendi o castelhano. Então a gente se comunicava bem, cheguei a me comunicar muito bem com o espanhol falado na América do Sul, até a pregar, dar aulas nos seminários nesse castelhano. Eu achei engraçado que o pastor Gideuti comentou de um companheiro nosso que ele fala rastelhano, né? Então, talvez o meu seja, hoje em dia deve estar um rastelhano, mas eu tenho boa noção do inglês, né, e do espanhol. E estou estudando italiano, por conta da minha nacionalidade. Ascendência, né? Do meu sangue italiano, né? Mas eu não sou fluente, assim, em nenhum idioma. Eu me comunico. Né? Que bom, se articula bem, né? Me articula, me viro. A gente enfatiza para os jovens, pastor, porque hoje tem uma facilidade muito grande da outra língua, né? Sim. Do estudo de outras línguas. Então, quando o senhor falou assim, estudem outras línguas, da importância que isso tem, seja para a vida profissional, seja para a vida na obra do Senhor. E aí a gente queria que o senhor contasse um pouquinho, desde quando o senhor é pastor? Como que a obra começou em São Paulo? Então, professora Fernanda, irmãos, professora Kézia, eu tive o privilégio de ter um pai maravilhoso. Meu pai sempre me deu o seguinte conselho: meu filho, leia a Bíblia todos os dias. Então, o dia que eu vou dormir e esqueço de ler um trecho da palavra ou de meditar, eu volto e lembro do conselho do velho Jorge Salomão. E ele, muito simples na sua cultura, mas Salomão no nome e na sabedoria, né? E a palavra de Deus me trouxe toda a base de vida, né? E a obra do Espírito, claro, com todo esse ensino que a gente teve, e tem, né, constantemente com as novas revelações, vão fundamentando a nossa vida. Mas a obra em São Paulo começou, e eu louvo ao Senhor, começou na minha casa, numa
casa pequena, quando 20 jovens foram tocados numa igreja e a gente saiu daquela igreja e veio começar a obra na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, que nós não tínhamos nada. Isso foi em outubro de 1977. Foi quando eu tive o primeiro contato com a obra, ainda sem conhecer a obra aqui, né? Foi através de um testemunho de um jovem que conheceu a obra na Bahia e levou o testemunho para nós, e nós ficamos maravilhados e aceitamos a obra de uma maneira assim intensa, gloriosa. E abrimos a porta da nossa casa. Ruth e eu éramos recém-casados, nós casamos em maio de 77, e em outubro as portas foram abertas, começamos as reuniões na sala, uma pequena sala de casa. Mas eu citei o meu pai porque fruto dele ter aberto a porta da nossa casa quando eu era solteiro, para começar um trabalho de uma igreja que nós frequentávamos. Então vocês veem a importância do legado dos pais, né? Eu digo isso aos jovens, né? O legado dos seus pais evangélicos, servos do Senhor, é muito importante, né? Então eu citei isso no programa anterior, de obedecer o pai, honrar pai e mãe, então isso permanece. Então a obra começou ali e foi crescendo de uma forma extraordinária. O Senhor foi levantando pessoas, coisas que não acontecem hoje, né? Eu não tive o privilégio, e eu digo isso com sinceridade, de ter sido um diácono. Eu, com 9 meses de obra, eu vim conhecer o Manaim aqui, subi para o Manaim, fiz um período. Quando nós descemos, eu fui ungido com 9 meses de obra. Então, hoje, claro que isso não acontece, a obra está muito mais estruturada, mas era a necessidade do crescimento da obra. Deus teve misericórdia de levantar uma pessoa como a gente, que não tinha cultura de obra, mas amava o Senhor, amava a palavra. E tudo começou com alguns irmãos ali, que também tinham sido levantados conosco, e a obra teve essa capilaridade de percorrer vários lugares da capital e do interior, e a gente viajava muito, e a obra começou em São Paulo dessa forma. Depois, alguns pastores começaram a obra no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Foi quando nós começamos a trabalhar nesses estados também. E no sul fluminense, né, no sul do Rio de Janeiro, onde já tinha começado a igreja. E eu passei um período, talvez 13 anos, eu não sei precisar exatamente, mas 13 anos coordenando essa região do Brasil, a gente chamava sul do Brasil, né? Então, essa foi a primeira etapa da minha carreira. Então, olha, o senhor vem falando, né? Minha formação é técnica, mas eu comecei a gostar de gestão. Sim. Fui levantado como pastor, acompanhei o início da obra em São Paulo, nas regiões do Sul, de uma consolidação de uma obra aqui nessa região, junto com o que estava acontecendo aqui no nosso estado, em outros lugares, em outros estados também. Daqui do país, a partir dessa consolidação em alguns lugares aqui, nós também vimos um crescimento na América do Sul. Não foi isso, pastor? Sim. Só fazendo uma observação antes de entrar no assunto da América do Sul, que é muito pertinente, foi durante esse período de coordenação no sul do país, eu queria lembrar que nós nunca perdemos o contato com Vila Velha e com o Manaim do Espírito Santo. Eu sempre digo aos irmãos, aos pastores, a todos que estão junto conosco nessa batalha. O Manaim, Vitória, eu vou chamar como Vitória, né? Como o Espírito Santo, a grande Vitória, é a Jerusalém da obra. Nós não podemos perder o contato aqui, porque os seminários, o Instituto Bíblico, agora a TV Web, né? A TV Manaim, os canais de televisão que estão divulgando o nosso trabalho, aqui é Jerusalém da obra.
Então, todo crescimento, se ele for isolado, perdemos a essência da obra. Então, aí, voltando à sua pergunta, a obra começou a crescer na América do Sul, já tinha alguns pontos, né? Então, nós tínhamos Paraguai, Argentina, Bolívia e Chile. Então, nós começamos a dar assistência, já existiam esses pontos, mas aí a região sul do Brasil começou a dar assistência a esses países. E desses países nós começamos a ampliar o trabalho na América do Sul, com Colômbia, Equador, Venezuela e Uruguai, né? E outros países. Eu não me lembro outros agora, mas houve uma abrangência maior desse trabalho usando a estrutura da região sul. E foi uma bênção para nós, né? Porque, posso entrar em mais algum detalhe? Claro. Uma coisa interessante que acontece no exterior, e na América do Sul isso é uma realidade. A formação dos nossos pastores são pastores locais, não são pastores brasileiros que foram para lá. Então nós temos, nesses países, pastores dos países. Na América do Sul. Na América do Sul. Então isso é um ponto que eu acho muito importante e que, com a nossa dificuldade de idiomas e os irmãos estudando e lutando com o castelhano, conseguiram transmitir a herança da obra e formar pastores ali naquela região. Foi um trabalho muito importante que foi feito, originário desse momento, desses pastores da antiga região sul, né? Que depois foi aberta em novas regiões, né? A região de São Paulo, interior de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e hoje são mais regiões, né? Graças a Deus cresceu e estão abertas. Pois é muito bacana ouvir o senhor falando, porque às vezes a impressão que a gente tem é que a obra no exterior é para brasileiros no exterior. E o que o senhor vem trazendo não é isso. Tanto há um trabalho que a gente busca ampliar o alcance aqui no nosso país, e a gente vê um trabalho de assistência muito grande, de irmãos, né, que trabalham muito com o deslocamento para fortalecer algumas áreas, algumas regiões. Isso também acontece aqui na América do Sul, no sentido de formar e de alcançar com a evangelização as pessoas que são moradoras, né, que são os estrangeiros mesmo, né, desses outros países, e eventualmente brasileiros também estão por ali, mas que é uma obra que cresce com a experiência de cada país, não é isso, pastor? Exatamente. Essa é uma realidade da América do Sul. Por isso que eu quis evidenciar, porque em outras regiões nós não temos essa realidade, é mais para os brasileiros e, evidentemente, os estrangeiros se agregam, mas não em tanta proporção, com essa intensidade, né? Como é na América do Sul. Mas é importante, pastor, quando o senhor chama a atenção, porque o senhor inicia falando da obra em São Paulo, que começou ali numa sala, o crescimento, a abrangência no Rio, nos estados do sul do nosso país e depois nos países da América do Sul, mas todos eles ligados ao presbitério que está aqui no município de Vila Velha. E a ligação com o presbitério nos fala de uma ligação com a doutrina. Então, a mesma obra aqui no estado do Espírito Santo, que foi iniciada por um grupo, a mesma doutrina, ela está no estado de São Paulo, ela está no sul do país e ela está também nos países da América do Sul. Professora Fernanda, professora Kézia, é um segredo, né? A obra vive a realidade do corpo de Cristo na sua essência, não é uma teoria. E isso tem um sentido de estarmos ligados, né? Primeiro, a nossa ordenação. Eu fui ordenado aqui, né? Eu tenho uma vocação, Paulo diz isso, né, a Timóteo? Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, né, por revelação, pela imposição de mãos do presbitério. Então nós estamos debaixo de uma ordem, de uma ordenação.
hora que nós acharmos que não precisamos disso, estamos automaticamente desligados do corpo. Quando nós dependemos do corpo, nós somos beneficiados com toda a doutrina, com toda a revelação, com toda a dinâmica da obra. Então, esse é um segredo, né? O segredo do crescimento. E no primeiro episódio, com o pastor Gerson, nós apresentamos ele como legitimamente internacional. Aí o senhor disse assim, não, eu sou paulista. Mas o pastor Gerson nos faz lembrar do louvor das crianças que fala como uma folha ao vento, né? De um coração aberto a ser usado nas mãos do Senhor, aonde o Senhor o levar, aonde o Espírito Santo levar, o Senhor foi sendo usado para que ali fosse sendo estabelecida, né, a obra do Senhor nesses diferentes lugares. E aí depois da América do Sul, o Senhor também tem uma experiência da coordenação na América do Norte, né, pastor? Isso, eu me lembro de um convite que o presbitério me fez através, né, do nosso presidente, pastor Gideuti, de participarmos de uma reunião do conselho, e eu me lembro que, na ocasião, foi consultado de eu fazer uma viagem de uma semana para dar uma assistência, e eu abri um texto na palavra que dizia, prepara a mobília, porque você vai mudar de país. Mas naquela reunião, o senhor não confirmou a minha ida para dar essa assistência de uma semana. Eu comentei com um companheiro, falei, olha o texto que o senhor me deu aqui. Ele estava ao meu lado, né? Ele falou, quem sabe isso seja para o futuro, né, Gerson? Mas eu guardei aquilo no meu coração. Eu estava com Ruth aqui no alojamento da igreja, na hospedagem. Cheguei em casa e falou, olha, o pastor Gideuti me convidou, mas o senhor não confirmou a minha ida para dar uma assistência lá. Mas olha o texto que o senhor me deu. Ela gelou, né? Ela falou, bem, esse texto é muito sério, né? 2 dias depois, no dia seguinte, teve uma reunião. E aí, o pastor Gideuti me chamou na sala e disse, olha, eu queria saber se você pode ficar 6 meses na América. A gente tem uma necessidade lá e tal. Eu falei, sim, eu posso. Não, eu quero que você converse com a Ruth. Eu falei, mas eu já conversei ontem. Olha o texto que o senhor me deu. A mala já estava pronta, né, mas pastor? aí subimos para a reunião, o senhor confirmou, e de 6 meses, esses 6 meses se transformaram em 7 anos. Então eu fiquei lá 7 anos na América, né, tanto nos Estados Unidos, também ajudando os irmãos lá no Canadá. Foi uma experiência muito, muito boa, né, muito marcante. Nesse período, conseguimos unificar muita coisa, os companheiros lá me ajudaram muito, eu tenho um carinho muito grande pelos pastores, ungidos, diáconos, obreiros, pelas irmãs, né, que oram tanto por nós, e foi um período muito, muito gostoso. Deixamos a família, foi muito difícil para Ruth, porque vocês sabem, sempre uma experiência nova, né? É uma experiência nova e longe dos filhos, dos netos, mas para nós, tanto para ela quanto para mim, foi uma experiência muito gratificante. Eu louvo ao Senhor por essa experiência. Para o ministério nem se fala, né? Porque você conhece uma cultura, eu conheci a América de passeios, viagens, de seminários que o presbitério nos mandava. Mas uma coisa é você conhecer os Estados Unidos passeando, como turista. Outra coisa é como morador, é diferente, né? E foi muito bom, eu glorifico ao Senhor por essa experiência. Pastor, nós recebemos aqui outros pastores, né, o pastor Monferrari, o pastor Fernando Pita, que também relataram que por ocasião do trabalho, da vida profissional, eles tiveram que circular muitos países, né, e muitos estados, né, muitos lugares diferentes, também se moveram muito. Fernando aqui ressaltou como uma folha ao vento, né, que foi a sua experiência em relação, mais especificamente, ao trabalho como pastor nesta obra, né? Então, daqui de São Paulo, cuidando da América do Sul, depois nos Estados Unidos, cuidando 7 anos da América do Norte
e atualmente em Lisboa, cuidando da Europa Ocidental. Então, esse mover do Senhor, este trabalho específico, em cada momento, em cada tempo, uma demanda nova de consolidação, de ampliação, como vocês mesmos ressaltaram aqui, garantindo a unidade desta obra. Como explicar 170 países em um só corpo, um só espírito, uma mesma unidade, uma só doutrina, as mesmas orientações, os mesmos louvores. A gente acompanha as listas de traduções dos louvores que estão disponíveis no YouTube. Nos alegramos em poder fingir que nós estamos aprendendo um idioma novo, porque nós estamos aprendendo aí a playlist dos louvores que estão disponíveis no YouTube. Então, indo para a Europa, é um tempo novo, é um outro trabalho, são outras demandas. Como é que tem sido o trabalho por lá, pastor? Eu estou há 2 anos em Lisboa, né? A base é em Lisboa. Tão logo eu me mudei, né? Pastor Gideuti nos convocou para esse trabalho na Europa, com base na cidade de Lisboa, para cuidar de Portugal e, em seguida, desses países da Europa Ocidental. Meus irmãos e professoras, a realidade é diferente. É diferente da América do Sul, é diferente dos Estados Unidos e do Canadá, porque são vários idiomas, são culturas distintas, embora seja um continente só. Quando você fala em União Europeia, tudo bem na parte política, na parte econômica, mas na parte cultural são países distintos. Então você tem Portugal com uma cultura, Espanha com outra cultura, Itália, né, os Países Baixos, Alemanha, e aí vai, Inglaterra, né, que também faz parte do nosso grupo. Nós somos 16 pontos, não temos, né, são 16 países, mas com igrejas na grande parte desses países e pontos de pregação. Agora, tem sido uma experiência maravilhosa, porque cada país na sua realidade, cada igreja nos países uma realidade, e a gente está trabalhando muito, né, viajando. As viagens são baratas, porque você viaja de trem, são voos low cost, né, são custos baixos e curtos. Você viaja de um país para o outro em 2, 3 horas e dá para dar assistência, estica, né, de sexta para segunda, fica lá o fim de semana, dá para fazer visitas e assistir os pastores, fazer reuniões, seminários, mini seminários. Olha, tem sido muito interessante. É uma vida de muito trabalho dedicada a esta obra, a conversão, a salvação de vidas, né, pastor? Muita salvação de vidas. A consolidação das igrejas. E a unidade dos pastores. Eu acho que o grande trabalho que tem sido feito nesse momento, porque a obra já existia nesses países, e hoje a gente tem possibilidade de reunir os pastores de 15 em 15 dias. Agora, com trombetas e festas, nós temos feito reuniões semanais. E os pastores são homens de Deus, homens que mudaram para esses países com oportunidades profissionais e estão ligados à obra como todos nós. Que bom. Pastor, eu fico pensando, assim, especialmente, né, Fernanda, para os jovens que nos assistem, as famílias, são tantos elementos preciosos que o Senhor traz aqui. E ressaltando sempre, o Senhor tem um chamado para cada um de nós. Então, independentemente da vida pregressa, né, das famílias anteriores, se os pais estavam ou não na presença do Senhor, o Senhor te chamou. E você tem um compromisso com essa obra, de trazer um tempo novo também para gerações que virão. E de trabalho, né, pastor? Aqui o senhor falou um pouco do seu percurso profissional e do modo como tem sido usado em diferentes continentes, como trabalhador desta obra. Então, são usando os talentos, os dons que o Senhor te deu. E a gente gostaria que o Senhor também trouxesse uma palavra para os irmãos que estão nos assistindo de diferentes idades
incentivando a ter uma vida posicionada no altar, dedicada também ao trabalho que o Senhor tem nos confiado. Acho que um dos grandes temores que nós temos é, ao final de tudo, nos apresentar diante do nosso Pai e a nossa mão vai estar vazia. O que você fez com aquele talento que eu te dei? Né? Eu enterrei? Eu multipliquei? Foi a quanto? Né? Então, acho que cada um de nós foi comissionado para um tipo de trabalho e precisa se sentir incentivado, porque o poder é do Senhor que está sobre nós, né? É verdade. Você já entrou num texto maravilhoso aí, né? Que são os talentos. Cada um de nós, a Bíblia diz, cada um sirva naquilo que foi chamado. Nós temos as nossas vocações. E o meu conselho aos jovens que estão iniciando agora a sua carreira é sempre perguntar ao Senhor: Senhor, essa profissão, esse trabalho, esse convite que eu recebi, pode ser para o Brasil, pode ser para um outro país, isso fará bem para a tua obra? Isso glorificará o teu nome? Eu serei usado? Porque nós observamos que muitos irmãos começaram trabalhos fora do país, em outros países, em outros continentes, fruto de um pedido desse. Senhor, vai ser bom para a tua obra? E o Senhor confirmou, e eles hoje são pastores, são homens de Deus que começaram trabalhos nesses países. Então, sempre vincular a profissão, a escolha da profissão e ao aperfeiçoamento dentro daquilo que fará bem para a sua vida pessoal, para a sua família, mas, sobretudo, para a obra de Deus. É o nosso grande tesouro. E aí, né, nós vamos nos apresentar diante de Deus. E eu quero ouvir isso do Senhor: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. Né? É uma esperança. Uma alegria nós conhecermos todo esse percurso. Acredito que fica um ensino muito forte para nós pais, para os jovens, os adolescentes que também nos acompanham, da disposição para o trabalho na obra. Aonde o Senhor nos chamar, eis-nos aqui e nós iremos. Mas também o pastor faz a nós uma convocação de orarmos pela obra no exterior. Quando a gente tem oportunidades, né, sobretudo ali na Europa Ocidental, de visitar, a gente não encontra uma igreja em cada bairro como nós temos aqui no Espírito Santo. Né? As distâncias são maiores, muitas vezes os irmãos têm um deslocamento de 1 hora para chegar ao ponto onde está a nossa igreja estabelecida. Então nós estamos na mesma comunhão com esses irmãos, nós temos que estar todos os dias em oração para que o Senhor também faça crescer a obra do Senhor a cada dia no exterior e o Senhor fortaleça os nossos irmãos que estão ali tão fiéis, todos os dias buscando o Senhor nessa doutrina maravilhosa. Pastor, obrigada por esses ensinos preciosos que o Senhor deixa para nós, para as nossas famílias, para todos aqueles que nos assistem. Foi uma oportunidade maravilhosa ter o Senhor neste programa, poder contar um pouco dessa experiência. Posso encerrar? Eu queria dizer aos irmãos o seguinte: amem ao Senhor Jesus e a sua palavra, porque amando ao Senhor Jesus e a palavra, nós vamos amar a obra que Ele nos chamou. Valorizem a obra, valorizem esse tesouro que o Senhor nos deu. Hoje eu estava comentando com uma irmã agora há pouco, muitos já pegaram a estrada asfaltada, né? Mas nós eu estou na obra desde 1977, participamos desse início, né, a obra já tinha começado, mas a gente glorifica ao Senhor pelo momento que nós estamos vivendo. Que Deus abençoe a todos. Amém, pastor. Na próxima oportunidade nós estaremos aqui com Ruth. Isso. Ruth, fica esse convite, vai estar conosco em uma oportunidade muito breve, obrigado. Se o Senhor permitir. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor. Paz do Senhor, Kézia. Paz do Senhor a todos. Obrigado pela oportunidade.
E assim nós também nos despedimos de você, que o Senhor permaneça abençoando grandemente a nossa família e que nós possamos permanecer educando os nossos filhos com segurança no Senhor e ouvindo a voz do Espírito Santo. A paz do Senhor Jesus.